Né? Então, não tem como a gente saber o que vai ter. Né? É que nem o pessoal pegar avião e tentar deixar avião mais futurista para tentar prever o futuro. Sabe? Carro, e no futuro os carros vão voar. E não tem isso até hoje. Mas é um carro. Mas o louco é que tem muita coisa da ficção e a China tá investindo muito em ficção científica agora para imaginar como ia ser o futuro. É mesmo? É muito louco essa história. Então, você pega, por exemplo, Tem profecia autorrealizável. a gente lê os livros de ficção da década de 60, você lê o Asimov, Bradbury, Isso. Arthur Clarke. Você vai ler esses caras e você fala assim, cara, o cara acertou o tablet. E na verdade não é que ele acertou o tablet. O tablet existe porque ele escreveu o tablet lá atrás. E aí a galera da tecnologia olhou e falou assim, cara, e se a gente fizesse o tablet? É um bootstrap, cara. Então, exatamente. É um bootstrap. É tipo, alguém voltou no passado, deu o livro pro Asimov e falou, escreve isso aqui. Escreve isso aqui que vai ter tablet E no aí futuro. vai ter tablet no futuro, pra que no futuro pudesse voltar alguém na pro Asimov e não Vocês tem querem começo. fazer mais um teste pra não gente tem testar começo. se tem viajante no tempo ou não? Vamos fazer, vai. Então vamos lá. Gente, vocês sabem que esse programa, que dia que foi, que hora que foi. Agora são... agora é 00:05. Então você do futuro, que tem toda essa tecnologia, sabe exatamente onde acontece esse podcast, você sabe o dia. Volta aqui, toca o interfone, que a gente vai te atender e você chega aqui e fala, tem viagem no tempo. Se você não vier... Exato. É porque você não chegou a tempo. Exato, tem um minuto pra acontecer, né? Se não acontecer... Querem dar uns 5 segundos para ver se vai tocar? Vamos. Vamos aguardar o nosso viajante do tempo? Ah, não. Não Droga. foi dessa vez. Foi só um... Droga. Stephen Hawking fez isso. Droga. Foi Stephen Hawking, fez uma festa, Uma né? festa E não para convidou viajante do ninguém tempo. e publicou no dia seguinte É. no jornal. E não veio viajante do Não tempo. veio viajante do Veio, tempo. cara. Infelizmente. E aí é muito louco você pegar, e o governo chinês tem investido muito nisso, porque você contrata pessoas criativas para imaginarem o futuro. Porque o cientista, ele é Ele tem meio uma limitação, burro, ele é. não consegue imaginar como seria um futuro possível. Então você contrata pessoas criativas, essas pessoas vão inventar coisas, e aí o que é legal de entender isso é que tem muita ficção científica. A maioria das coisas os caras erraram. É. A gente foca muito Quando no que eles acerta, acertaram. Então, imaginar o futuro é algo que tende a levar a tecnologia. Não, os Simpsons acertam 100%. Incrível. É Aí uma é exceção. incrível. Ô, Emílio, Aí é uma incrível. coisa interessante a ser dita, você falou agora o negócio de viagem no tempo, é aquilo que a gente falou lá no Ciência Sem Fim também. Quando você fica pensando, você fala assim, ó, pode ser que a gente não enxergue os viajantes no tempo, porque eles sabem, obviamente, desse efeito bootstrap, que se eles interferem no passado, o Cria uma futuro nova vai ser ao realidade. contrário, e pode ser que eles nem tenham ido pro passado É. para poder. E então nunca aconteceria a mudança e o passado é imutável, né? É o paradoxo do avô, né? Você não pode voltar no tempo pra matar teu avô, porque senão você não vai estar vivo pra voltar no tempo e matar teu avô. Com essa fixação com o avô também, né? O que... é o nome do paradoxo, Não sei, mas sei lá, o que é o avô, velho? Pode ser um Coitado do pode vô, ser um pode ser um pai, bisavô. podia ser o bisavô. Pode ser o bisavô. Mas os caras né? encasquetaram com o avô. Coitado do vô. É pra dar tempo, né? De sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, quando você imagina uma coisa dessa, pode ser que o viajante do tempo, sabendo disso, ele faça de tudo pra não interferir em absolutamente nada. Então ele sabe que se ele vier aqui, não sei o que, ele vai Muda interferir, tudo, muda tudo. Então, ele não vai fazer. Contudo, a menos que seja pra viajar pro futuro. Né? Como assim? Ah, tá. Se ele viajar Viajar pro pro futuro, futuro, tudo porque bem, aí ele não vai possível. alterar o passado dele. Mas tô falando assim, Todo mundo pode tá ser- viajando pro futuro. Exato. exato. O né? presente Todo mundo. não existe. Você pode viajar muito rápido, dar um pulo. Né? A ideia é poder voltar depois. Agora, o que acontece? Eles poderiam não estar interferindo, a ponto de não estarem nem sendo visíveis. Que seria o mínimo. Porque Por alguma tecnologia? Você vai interferir de alguma forma por causa do ar que vai se mexer e tal, mas alguma coisa. Efeito E aí borboleta. que vai aquela ideia de que, na verdade, não eram os deuses astronautas. Sim, eram viajantes do tempo. Eram os homens do futuro astronautas. E aí, voltando, no interferindo o mínimo possível, né? Provavelmente no futuro não existem mais vacas. Né? Tem uma história fantástica. Eles têm que levar as vacas. Tem uma história fantástica sobre isso. Ah, Que é bem antiga, inclusive, e que alguns cristãos vão ficar muito chateados com essa história. Mas tem um cara que era o maior especialista em Jesus Cristo, e tem a possibilidade de uma máquina no tempo, não sei se ele construiu ou se existia, ele volta na época do Cristo, porque ele quer presenciar tudo aquilo que ele sabe perfeitamente, ele é o maior especialista. Ele chega e não tem Jesus Cristo. E ele começa a repetir as mesmas coisas que ele aprendeu e fazendo tudo exatamente igual.
e ele é crucificado. E aí... E no futuro ele vai querer voltar pra estudar esse cara. Que interessante, que é ele mesmo. Que é ele mesmo. Que é ele Olha que mesmo. legal. Olha que doideira, cara. Que doideira que é isso? Foi um filme, um livro? Um livro, um conto, né? Um conto de ficção científica. Cara, que troço legal, hein? É boa isso daí. Não, eu não acho. O cara vai voltar no tempo pra ser crucificado. É triste. Não, mas ele não Sim, eu entendi, Você eu entendeu? entendi. Não É, voltou sim. isso tudo. Ele Ele não voltou pra acompanhar. isso. Isso Ele aconteceu, pra acompanhar. lógico. Aliás, um bom motivo pra ele ser tão especialista, né? Ele é especialista nele mesmo, né? Só não Pô, sabia. Pô, pode crer, né? Ele era o especialista Cara, nele parece que mesmo. eu penso como ele. Claro, era você. Era você mesmo. E Mas- como ele tem do futuro, ele faria milagres simplesmente porque ele tem um conhecimento muito mais avançado do que na época. Em medicina, Em em tudo, coisas é. assim, Tudo. Então, por isso que ele, sei lá, ele faz uma massagem cardíaca na pessoa, a pessoa ressuscitou. Nossa, né? Qualquer coisa assim. Acha uma mistura de ervas lá. E só complementando o que você falou do cara lá que era imune a câncer, mas tem um problema de cheiro, que a gente tava comentando aqui, é só você imaginar o seguinte, imagina que algum tempo da história surgiu a pessoa que não ia ter câncer. E aí ela tava andando pela savana e caiu um raio nela e ela morreu. Pronto. Por isso que a gente fala que evolução não acontece com indivíduos, evolução acontece com populações. Então, tudo bem, pode ter surgido essa pessoa no passado, mas passou um elefante em cima dela, ela morreu, isso é irrelevante do ponto de vista evolutivo. Então, surgir essas características em indivíduos não vai fazer diferença nenhuma se isso não for passado para a geração Apareceu seguinte. Um cara brilhante que brilha no escuro e não. E- Um cara só. É, um Tem cara o- só, e esse cara, ou ele surgiu muito isolado, ou ele não conseguiu se reproduzir, ou essa característica vinha com uma doença muito séria e isso não foi pra frente. Ainda- Isso vai desaparecer com o passar O do tempo. Einstein, o filho dele morreu no manicômio. Isso, e aí talvez... Acabou ali. Digamos que Acabou- Einstein fosse um cara que fosse esse poderia cara. propagar uma genética. Acabou ali e- que o Einstein não era um cara transante, né, velho? então. Não, ele era. Era? Ele era. Ele só era. não Tinha era um monte de filhante. diamante. Ele só não era filhante. Só Ele só não deixou- era filhante, fertilizou, é. né? Não deu uma... Mas ele tinha um monte de diamante. Ainda mais quando ele ficou famoso, É ele mesmo? virou muito louco. Tem umas histórias assim. Metia a língua, aquela lingona, né? Ah, cara, aí eu não sou biógrafo do E Einstein. o louco dessa história é que os físicos são tudo assim, né? Porque o da cadeira de rodas, o Stephen Hawking... Também? Ele ia pras casas de striptease e ele fazia os rolezão lá, mesmo no final da vida, na cadeira de roda. É. A vida tem que Isso valer aí. alguma coisa, né? É. Mas o. Ele estudava o buraco negro e... O universo conheceu outros comendo lugares. um buraco de nó. Uma casca. A casca de nós. Nossa. horrível. Mas você estava falando dessa questão aí da viagem no tempo, etc. Tem um filme muito interessante que ele dá uma pegada louca sobre isso, que chama The Man from Earth. Né? Sim, Ele é liberado na internet, ele é Já livre. me muito falaram, bom, nunca muito vi. bom. Ele é livre pra ver, ele não tá em nenhuma Foi numa plataforma live porque ele é contigo a livre. gente falou isso ou foi em outra live? Não lembro. Eu devo Cara, ter falado, talvez, na primeira vez que eu vim pode aqui. ser, que é muito legal. Que é uma coisa interessante, que é a história de um cara, supostamente, né? Não vou entregar o spoiler aí, Tá. né? Ele supostamente teria 10 mil anos. E aí, os professores que trabalham com ele, porque ele é professor de história. E aí, os professores de história, sei lá do que. E os professores que trabalham com ele começam a interpelá-lo pra falar: se você tem 10 mil anos. E fica parecendo um jogo de verdade, um desafio, assim, né? E é muito interessante. Prove-me, né? O filme inteiro se passa dentro daquela sala. É o filme mais barato, cabana, né, eu mais acho. barato que já foi rodado na história. Ele só tem uma câmera do lado de fora da cabana, uma câmera dentro lá na sala dele e acabou. E atores desconhecidos não pagaram muito cachê alto Não, teve lá. até um que eu acho que depois ficou conhecido, mas naquela época... Não era. E aí, no fim das contas, no final da história, você vê se aquilo lá... Fica realmente ambíguo durante todo o filme. Se ele era uma Se ele tá inventando, se ele tá só usando os conhecimentos dele em história, se ele tá se divertindo e brincando, ou se ele realmente é um cara de 10 mil anos. Que é interessante porque fica aquela coisa, uma pessoa que sabe muito, e você não sabe nada sobre a história daquela pessoa, né? É uma coisa completamente implausível, mas você pode simplesmente falar: tá bom, vai que ele tem 10 mil anos, né? Vai que realmente o cara achou, sei lá, uma tabuinha lá pra ler e escreveu o livro do outro lá, não sei o que, vai saber. Mas é extremamente improvável que isso seja verdade. Então, quando você vê esse filme, se ele tiver realmente 10 mil anos na história, é absurdamente improvável que ele ainda estivesse vivo. Porque a única coisa que poderia existir ali, que poderia ser postulada no filme, é um fator de cura muito bom, né? E uma imortalidade física. Ele era o Wolverino. Mas, cara, 10 mil anos, 10 mil fucking anos. Imagina quantos dias são 10 mil anos. Porra! Quantos a chance dias? de dar uma merda em algum...
qualquer coisa. Você vai se atirar no vulcão, você vai, sei lá, uma guerra que vai te estraçalhar em metralhadora, você vai cair, você vai ser envenenado. Tudo bem, você vai dizer que o veneno ele seria imune porque ele tem fator de cura. Cara, não tem como. Se você for despedaçado, não tem fator de cura. Tropeça, bate com a cabeça numa pedra. Se você for... Eu vou viver mais de 10 mil anos. Então a probabilidade de uma pessoa com 10 mil anos existir, uma pessoa imortal viver 10 mil anos, aí tudo bem. a probabilidade de uma pessoa imortal viver 10 mil anos é muito baixa. Porque, como eu falei, existem mais formas da gente estar morto do que vivo. E se na sociedade atual, vivendo na realidade que nós vivemos, no Brasil, São Paulo, classe média, caramba 4, a gente consegue se acostumar com a ideia de não voltar para casa morto... Lá atrás não era assim. Nos últimos 10 mil anos, isso com certeza não aconteceu. Então, tipo, a probabilidade desse cara ter conseguido viver 10 mil anos seria quase nula. Quase nula. Tanto é que num pedaço do filme, né? De novo, pode ser uma brincadeira do cara ou pode ser verdade. Mas enfim, ele pergunta, você já achou alguém como você? Alguém também? Ele falou, uma vez eu vi alguém na época, sei lá, da Revolução Francesa e eu reencontrei em 1950. A mesma pessoa. Aí eu olhei pra ela, a pessoa me reconheceu, mas nós não conversamos mais e a gente entendeu que, tipo, ok, nós somos iguais e não sei o quê. Muito interessante a ideia, né? E você poderia imaginar, então, que se existisse uma raça de imortais, faria sentido que só um ou dois existissem, né? Que o resto todo morreu por mortes bestas, corriqueiras, que todo mundo morreria, né? Mesmo que ele tivesse um fator de cura muito bom. Então, toda e qualquer especulação de vamos vencer as doenças, vamos vencer o câncer, vamos vencer não sei o quê, né? Que poderiam esticar a nossa vida. Você tem que lembrar que eles esticariam a nossa vida, mas não deixam a gente invencível. Né? Que a pólvora acaba contigo, você tendo, eu nunca mais vou ter câncer. Câncer você não vai ter. Câncer você não vai ter, mas esse buraco aí que você ganhou, eu quero ver fechar. Né? Então, tipo... São esses fatores que a gente tem que pensar, né? Fala, Carlos Rossi. O que eu acho legal é que a ciência atual, ela mostra que nós podemos viajar para o futuro. E não é exatamente ficção, porque o tempo ele varia diferente para cada um de nós. E quanto mais rápido você está, mais o tempo passa devagar para você. Né? Mas você tem que estar muito rápido para que isso ocorra. Próximo à velocidade da luz. Para o tempo começar a ficar em câmera lenta para você. E o tempo para você passa mais devagar do que para o outro. O Usain Bolt, então, tá mais novo. Muito mais. Muito mais. Que o irmão gêmeo dele. Então, mas você deu um exemplo bem legal que tem um experimento feito pela NASA que é exatamente isso. Você já deve ter visto. Dois irmãos gêmeos. São dois astronautas gêmeos. Deixa só o Pílula morrer. E depois... dois irmãos gêmeos com relógios cronometrados. Um vai para um foguete, fica em volta do planeta, o outro fica passa na Terra. ano no espaço. E aí, quando eles voltam, olham os relógios e tem uma diferença significativa. Eu não vou saber agora. Segundos, talvez. Ou minutos. Sei. Mas assim, são irmãos gêmeos, porém, um agora está, sei lá, 5 minutos mais velho que o outro. Cara, que doideira. Olha que doideira. Se a gente tivesse tecnologia... É porque a gente não tem tecnologia avançada. Se a gente tivesse, por exemplo, um trem que rodasse o planeta próximo à velocidade da luz, se você entrasse... Você tem, sei lá, você teve seu filho. Se você entra nesse trem, sei lá, fica anos, sei lá, 10 anos, é possível que seu filho envelheça e você só envelheça um ano. E ele envelheceu, sei lá, 20, 30 anos. Você tá mais novo que seu filho. Olha que louco. E isso seria possível cientificamente, mas não tem tecnologia para criar algo que chegue próximo à velocidade da luz. E que você consiga estar vivo dentro dela. Né? Então, o grande problema, exatamente. Criar algo que se movimente com a velocidade da luz não deve ser tão difícil. O acelerador de partícula, por exemplo, faz isso. O difícil é colocar alguém lá dentro e a pessoa sair inteira e não só um amontoado de partículas. Né? O microfone. Não. Fala aí, Paquitos. O que foi? É verdade. Mas Einstein, por isso que Einstein fala que o tempo é relativo. Porque a gente acha que o tempo é uma linha reta e está todo mundo junto nessa linha. Mas não, o tempo é diferente para cada um de nós. É que a gente está na mesma, digamos assim, no mesmo mundo, na mesma velocidade. Né? Tem que estar numa velocidade muito alta para o tempo para você passar devagar. É que as pessoas têm esse pensamento, uma linha reta para todo mundo. Não, cada um tem a sua linha reta. Isso que é louco. Por isso que o tempo é relativo.